E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Miami. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBcast. E hoje a gente vai falar aí dessa prova que prometeu muito e não entregou muita coisa. Bom, eu acho que assim, a questão da festa, da organização, então de parabéns, conseguiram fazer realmente um evento muito bom. Eu acredito parabéns para quem gastou esse dinheiro. Exato, acho que para quem estava lá no autódromo deve ter sido muito bom, mas pra gente... Se tivesse rolado uma sprint, quem sabe? Era um bom teste fazer um sprint ali, mas vamos falar aí da primeira corrida em Miami. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Boletim do Paddock lá do YouTube. Acompanhar nossas lives sempre pré e pós corrida, né? Agora lembrando, terça-feira teremos nossa live aí discutindo, conversando com vocês sobre tudo que aconteceu no GP de Miami. E também não deixem de se inscrever e conferir a oportunidade de se tornar um membro do canal, que pode auxiliar aí bastante o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock dentro da plataforma. E aproveite também para poder conhecer a nossa campanha lá do membros do canal, onde você pode apoiar o nosso trabalho também. E já indo lá conferir essa campanha, você também já se inscreve lá no nosso canal e acompanha os nossos vídeos. Bom, Débora, além disso, né, que a gente teve aí toda essa promessa, toda essa questão aí do GP de Miami, com Marina Falsa, com sereias, né, com tudo... Prainha falsa. Com tudo que merecia. Vale a pena aí você conferir a nossa live pré-corrida, quinta-feira passada, em que a Denise compareceu no canal do YouTube do Boletim, onde a gente falou um pouquinho mais sobre toda essa estrutura, tudo isso que foi criado lá em Miami. Mas... antes da corrida, antes dos holofotes focarem nos carros na pista, a gente teve a discussão aí, né, da FIA que, querendo, né, aplicar o rigor da lei, as regras ali, tá começando a pegar no pé dos pilotos em questões de vestimentas, né, que nem questão da cueca, se a gente chama, a gente já viu essa questão, também já discutimos sobre isso lá na Eprix, lá na Fórmula E, uma vez que o Lucas de Graça, né, chegou a ser até penalizado, salvo engano, por estar com uma vestimenta que não era apropriada. E agora a FIA está pegando no pé na Fórmula 1 com isso e com joias também. E nisso, né, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel se manifestou, outros pilotos também se manifestaram. A questão do Lewis Hamilton é mais por causa dos piercings. Ele tem um no nariz, por exemplo, que é um que é grudado. Eu não sou um conhecedor de piercings, mas acredito que deve ser algum desses piercings que são colocados até de modo cirúrgico, e que a remoção é um pouco mais complicada, vai além do que desatar, rachar igual um brinco. E o Sebastian Vettel também até tirou sarro ali, utilizando uma vestimenta tipo Superman, com a cueca para cima do macacão. Débora, isso aí foi uma coisa que tomou um pouco o cenário da Fórmula 1 na quinta e na sexta-feira, mais na sexta-feira, que até o Lewis Hamilton compareceu na coletiva de imprensa, cheios de relógios, correntes, anéis, para demonstrar que ele vai continuar utilizando, independente da vontade da FIA. Então, a questão, na verdade, ela está sendo discutida já desde o começo da temporada. A gente, como já reforçou, teve a troca dos diretores de prova, mas principalmente está sendo algo que o Newsweek está trazendo em vários eventos e durante os briefings com os pilotos. Ele vem reforçando essa regra. No último Eprix que a gente teve em Mônaco, lá da Fórmula E, o Mitch Evans e o Pascal Wehrlein, que também fazem uso de piercing, foram punidos. Eles receberam uma multa em dinheiro por estarem utilizando esses acessórios, e aí também foi aplicada essa regra para que os pilotos não utilizem por causa da segurança. Também foi reforçado na Fórmula E. Na verdade, essa não é uma regra só da Fórmula 1 ou só da Fórmula E, é uma regra da FIA e que vale para todos os campeonatos de automobilismo que, né, tem essa regência da FIA. A gente tem que lembrar também, né, que a FIA, ela tá não só presente no automobilismo, mas também na nossa vida aí com os nossos carrinhos em casa. Então, obviamente, tem algumas coisas aí, algumas regras que acabam indo além. Tá sendo muito discutido porque, agora que estão pegando no pé dos pilotos, ou agora que introduziram isso. Na verdade, não. Já é uma regra que tá no regulamento desde 2005, mas todo mundo
cagava pra ela, né? Não fazia muita questão de respeitar, até porque não era cobrado. Acho que, tirando essa questão do Lucas de Graça, que foi uma polêmica ali com relação à vestimenta, os acessórios foram bem esquecidos nesses últimos anos. Uma coisa que eu e a Denise estávamos conversando na sexta-feira, quando toda essa polêmica estourou, foi que é aquela coisa, né? Depois de Abu Dhabi, as equipes e os pilotos reforçaram que queriam que as regras do campeonato ficassem mais claras. E também, né, as regras que acabam gerindo o esporte. Então, obviamente, esses diretores de prova que estão aí nesse momento tentando apagar o que aconteceu pós o Michael Masi, estão também tentando criar uma outra regência por parte deles. Regência ficou bonito, olha. E eles estão realmente, tipo, esmiuçando o regulamento. Então, o que vocês não cumpriam antes, vocês vão começar a cumprir agora. Enfim, eu e a Denise, a gente foi muito pelo lado que... bom, tem essa questão da segurança. Tem aquilo lá que eles acabaram levantando que, tipo, nem todas as joias, né? Dá pra você ir fazer um exame quando você, passa por uma... Ressonância magnética. Obrigada, Rumi. Esses exames que a gente, que é uma pessoa comum e você faz uso de piercing, vai lá e tem que retirar. A Denise também tava até falando que ela tem um negocinho no dente, que uma vez ela foi fazer um exame desse e também a médica falou, olha, se a gente tiver a imagem comprometida, você vai ter que ir no teu dentista para poder fazer remoção e repetir o exame. Então, assim, a gente sabe que na nossa vida esses objetos acabam afetando. E para os pilotos foi levantada a questão que, dependendo do tipo de acidente, isso pode acabar entrando na pele, pode acabar evoluindo a lesão que o piloto teve. Então, todas essas coisas também estão sendo pensado. O Vettel, ele levantou, na verdade, a possibilidade de que o Hamilton ele está sendo perseguido pela FIA, como já aconteceu em outros episódios. Então, até ele falou, vocês estão discutindo uma coisa que é desnecessária, sendo que a gente tem outras coisas em relação à categoria que deveria ser discutido, que é muito mais importante do que ficar cobrando os piercings dos pilotos. Obviamente, o Hamilton seria o piloto mais atingido, porque é o que mais tem joias, né, pelo corpo. Então, tá bem complicado, né? Porque acho que no fim de semana que eles mais queriam, tipo, vamos falar do GP de Miami, reforçaram essa polêmica e aí todo mundo foi pra cima dos pilotos pra poder saber a opinião. Boa parte ali do relato que a gente tem da coletiva de imprensa foi focado pra poder saber o que os pilotos achavam sobre isso e se o Hamilton tava sendo perseguido ou não depois da fala que o Vettel deu. Esse lance até de perseguição, eu não acho que é uma perseguição tão clara, mas eu simplesmente acho que é uma besteira esse negócio do piercing. Pra mim é o seguinte, se não interfere no exame ou realmente o piloto quer usar, ele que use, sabe? É que nem até a própria Débora tweetou sobre isso, falou, põe um documento lá em que o piloto se responsabiliza por qualquer coisa e taca de pau, não tem prosseguimento essa discussão mais. Concordo, tem tanta coisa mais importante na Fórmula 1, no automobilismo para se discutir. As pistas que eles correm, porque Jeddah já foi esquecida, né? Então, tudo isso eu acho que é muito, muito superficial. Eu vou ser sincero, na minha visão, eu acho que realmente tem um pouco de perseguição, porque até a Débora citou agora Jeddah, lá na Arábia Saudita o filme do Doutor Estranho foi proibido, porque existia uma menção de que a personagem América Chaves era uma personagem homossexual, porque eu assisti o filme e, tipo assim, em nenhum momento você percebe que seja. Tudo bem, ela tem duas mães, mas isso dane-se. Quantas famílias são duas mães e ninguém interfere em nada. E simplesmente só porque ela tem um bottom da bandeira LGBTQ+. E você vê, só por causa de um bottom cancelaram o filme. Então, assim, eu até falei pra Débora, olha, eu acho que esse negócio até do piercing realmente é uma perseguição, brincos, é uma perseguição porque lá na Arábia Saudita, nesses países do Oriente Médio, não é permitido o homem ter, não é vista com uma boa influência para a família tradicional árabe, e isso, pra mim, tem um tom de um pouco querendo dar um basta nisso dos pilotos que correm lá.
Além disso, eu vi muita gente falando que os médicos deram opinião e alguns, não todos fazendo opinião médica, lógico, eu não sei fazer, eu não sei dosar dipirona na colher para beber, quanto mais criticar, mas eu vi muitos falando assim, corre o risco de na hora da ressonância magnética perder tempo para tirar um piercing. Cara, o equipamento da ressonância magnética não fica nem no autódromo. O piloto tem que ser removido do carro, levado de ambulância até o helicóptero, do helicóptero até o hospital, do hospital ainda tem tudo ali. Tem tempo de sobra para tirar um piercing, sabe? Ah, mas o piercing pode influenciar. Tá, o próprio Lewis Hamilton comentou que o piercing que ele tem no nariz é de titânio, um material que não influencia na ressonância magnética, então isso não interferiria. Eu vi o pessoal falando, mas o piercing pode afundar com impacto. Cara, no rosto, acredite, o capacete hoje dos pilotos, eles já são todo moldado, principalmente em decorrência depois do acidente do Felipe Massa, em que tomou a molada na cara. Então ele já é todo desenhado, todo desenvolvido para justamente nenhuma peça entrar em contato com o rosto do piloto. Se isso acontecer, meu filho, já esquece. O piloto ali já partiu dessa para melhor, provavelmente. Mas não ocorra, sei lá, eu acho que simplesmente pede pro piloto assinar um termo de responsabilidade e segue o barco. E o pessoal ainda falando questão de incêndio, até o próprio Grosjean falou, olha, eu tava de anel, tava de aliança, tava com um relógio e nada disso atrapalhou na minha saída do carro, pegou fogo, ou superaqueceu e me deu queimaduras. Então, acho que assim, acho que todas essas discussões já estão superadas. Eu acho que realmente tinha que ser levado mais a sério outras questões. É legal que eles falam, até Mônaco você tem que remover ele. Assim, pô, mas até Mônaco tem tanta coisa também mais importante para se resolver, para se discutir, sabe? Eu acho que a Fórmula 1 tá perdendo muito tempo com detalhes que não são necessários. É realmente um bode expiatório isso para questões muito mais importantes que a Fórmula 1 tem. É muito supérfluo você discutir se o piloto tem que usar piercing ou não, dentro de tantas coisas mais importantes na Fórmula 1. Eu acho que assim, isso foi tão discutido que passou despercebido o Mario Andretti andando com um abaixo-assinado para ele poder entrar para a Fórmula 1, sabe? Isso eu achei que é uma coisa muito mais importante a gente discutir. Pô, a gente tem uma equipe que tem estrutura, tem know-how, tem tudo que é possível para entrar na Fórmula 1, ser competitiva, e a gente está discutindo piercing de um piloto que, sabe, tá na categoria desde quando ele corre, ele usa, e sabe, agora que decidiram encher o saco. Então, eu acho que realmente deixa pra lá e vamos ver coisa mais importante aí pra Fórmula 1 do que simplesmente discutir piercing de piloto. Eu acho que se isso fosse se estender por mais alguns GPs e ficarem com essa discussão, talvez seja melhor ir por esse lado de, então cada um assina teu termo aqui de responsabilidade e faz o que bem quiser, né? Eu até tava lembrando que, eu não sei mais se isso acontece, mas o Vettel, pelo menos na época que ele tava na Red Bull e na época que ele estava na Ferrari, ele corria com uma medalhinha na sapatilha, que era presa, uma medalhinha, acho que era de São Jorge, se eu não me engano. E ele também tinha um porquinho um porquinho de ouro que ele levava no bolso lá do macacão. E aí até o Pierre Gasly entrou nisso, né? Ele falou, mas eu tenho artigos religiosos que eu carrego comigo e eu não tô afim de me desfazer deles. Eu não me sinto seguro pra entrar no carro sem eles, então eu vou continuar usando. Então, sei lá, né? Se isso for ficar enchendo muito as paciências aí, então cada um acabe assinando o seu termo de responsabilidade. Assim, foi uma coisa que eu tava até conversando com a Denise, né? É meio besta ficar discutindo isso, mas, assim, se acontece alguma coisa, e aí, no fim das contas, vem um laudo aí, que nem o, sei lá, do Grosjean, que foi todo detalhado, e aí falam que, fulano, não sei o que, teve um agravamento da queimadura ou qualquer outra coisa por conta disso que ele tava usando, aí vão pegar no pé da FIA, né, e falar, mas tinha essa regra que nunca foi discutida. Vamos ver o que acontece, né, porque sempre vai ter os dois lados, que um vai acabar ficando mais irritado com o que tá acontecendo, mas se essa for a melhor
opção, que talvez assinem um termo. E aí tá mundo falando, mas se eles começarem a assinar termo de responsabilidade com relação a isso, aí cada um vai querer fazer o que bem entende no carro. Também não é assim, né? É uma questão muito pontual que estourou agora. Tipo, ninguém vai sair correndo com o carro sem usar o cinto de segurança, sem usar todos os outros equipamentos que são necessários. Bom, e já para esse GP, né, a Mercedes trouxe atualizações que deu uma melhora ali no desempenho. Vale lembrar que Lewis Hamilton continua sim fazendo testes e mais testes com esse carro, então o desempenho dele seria diferente do Russell, né, Débora? Principalmente porque acho que você vai conseguir explicar melhor, porque a Mercedes está fazendo comparativos, né, do carro com essas atualizações e o carro sem atualizações, então não teria cabimento eles tirarem os sensores, tudo mais do carro do Lewis Hamilton, porque ia dar uma disparidade das informações. Então, em Miami, eles já tinham falado, até o release que a Mercedes divulgou antes da prova, foi o Toto Wolff explicando isso. Ele disse que o GP de Miami ia ser utilizado novamente para mais testes da Mercedes, e agora eles estão fazendo um comparativo, porque como vão retornar para Barcelona e vai ter todos aqueles pacotes de atualização, eles levaram algumas peças pontuais pro W13 agora em Miami, porque essa pista também tem algumas características que lembra um pouco Barcelona e tem umas outras combinações de pistas que também são chave no campeonato. Então, eles utilizaram essa pista aí para poder fazer alguns comparativos. Barcelona, a gente viu ali na pré-temporada que eles estavam com um carro completamente diferente do que eles acabaram utilizando lá no Bahrein. Então, eles têm alguns dados preciosos daquele primeiro carro e estavam, conflitando com esse novo modelo, até para poder saber para onde que eles vão levar as suas atualizações e talvez até mesmo se compensa voltar e repensar no projeto com aquele primeiro carro. Então, eles estão batendo essas informações. Os carros estavam novamente com sensores para coleta de dados. O Russell ele tá utilizando um carro que acaba tendo uma configuração que é mais padrão, enquanto do Hamilton eles vão um pouco além. A gente viu até durante a sexta-feira em que o carro da Mercedes tinha uns momentos ali que ela andava como o da McLaren, sem ter os pulos, né? Tava andando super bem, e aí em outros momentos os carros passavam pelos boxes, faziam pequenos ajustes e ele voltava a pular. Então a Mercedes também estava até avaliando a altura que eles conseguem usar o carro, ter uma boa performance e ver o quanto de saltos que eles vão ter ou vão conseguir reduzir. Isso é muito importante porque agora eles têm 15 dias até Barcelona, então novamente vai voltar esse carro para a fábrica e eles vão conflitar os dados e fazer mais algumas análises no túnel de vento. Então esse GP também era aquele GP teste, conseguindo bons resultados, como foi o que eles conseguiram na corrida. Foi muito positivo, mas realmente esse não é o foco. Bom, enquanto que a Mercedes conseguia dar uma melhorada, né? O Max Verstappen passar por aqueles problemas que tiraram ele de corridas passadas, que é de superaquecimento. Esse carro da Red Bull realmente parece que tá exigindo bastante dos motores Honda, e sim, eu vou continuar chamando motores Honda porque são os motores da Honda, o que levou, né, o Max Verstappen a ficar fora aí de alguns treinos livres, principalmente na sexta. Débora, é meio complicado, né? Parece que a Red Bull continua pisando em ovos, principalmente com esses motores. Tem que ficar dosando ali potência, principalmente nos treinos. Se acertou pro resto de final de semana, mas isso prejudicou bastante o Max Verstappen conhecer a pista, né? O Verstappen até na sexta-feira ele deu uma surtada. Ele falou, não sei como é que vocês querem que eu aprenda essa pista se toda hora eu tenho que voltar pros boxes. Ele voltou pros boxes, não saiu mais, né? Porque teve problema de novo. O superaquecimento é uma coisa que tá levando a Red Bull a consumir um pouco de tempo dela para poder compreender o que tá acontecendo com o carro. E aí a gente tinha o Pérez conseguindo andar e fazer a coleta de dados, enquanto o Verstappen, que é o que tá brigando ali com o Charles Leclerc, não conseguiu andar.
Até no segundo treino livre, ele foi para poder dar uma volta e começou a reclamar que o carro estava muito pesado e precisou voltar para os boxes. E aí depois até o Marco falou, é um problema hidráulico, né? Essa temporada tá sendo assim, tudo é problema hidráulico e problema mecânico. Ninguém explica absolutamente nada, só finge que tá tudo certo. Mas realmente isso tomou tempo da Red Bull. E enquanto estavam ali tendo essa questão com o Verstappen e a Mercedes estavam dando melhor, a gente teve o Russell liderando o segundo treino livre, então a gente teve essa diferença aí entre esses dois times. E não tem muito nem o que acrescentar da própria Ferrari, né? A Ferrari estava andando tranquila, fazendo ali suas análises, até que Carlos Sainz precisa fazer a performance dele do fim de semana e bater o carro. Essa batida do Carlos Sainz foi forte, a ponto dele machucar o pescoço. E é aí que surgiu, né? Em que a Ferrari relatou, o próprio Sainz pediu, né? Que ali fosse revista a segurança e que fosse colocado um soft wall, uma barreira de pneus, alguma coisa para amenizar, né, a pancada. E é aí que eu falo. Enquanto que eles estavam discutindo sim ou não, algo que era muito mais importante e que era vital ser observado era a questão desse muro. E que a gente já pode entrar no sábado, né, Débora? Que o Ocon ficou fora da classificação em decorrência de uma batida no mesmo local que foi forte. Mais forte. Mais forte até. A única diferença é que a energia foi dispersada porque o carro meio que foi se arrastando junto ao muro. Mas, novamente, né, um acidente forte em que simplesmente a FIA se fez de boba e não quis nem, sabe, dar ouvidos ao que os pilotos estavam relatando. O Albon se manifestou, outros pilotos também se manifestaram quanto a essa questão de que, olha, é algo de segurança e vocês tinham que estar prestando atenção sobre isso. Então essa pista é um pouco problemática, né? Não foi só essa batida do Ocon, mas também a gente teve vários pilotos encostando no muro de contenção ali depois daquela chicane que eles fizeram. É um circuito que, assim como o Jeddah, acredito que vai precisar passar por uma revisão para poder ter uma próxima corrida por lá. É um circuito de rua, a gente compreende a dificuldade, às vezes, de fazer algumas pequenas manutenções, mas da forma como tá, os pilotos relataram bastante que era muito complicado guiar nesse circuito, principalmente na parte sinuosa. Porque por mais que a gente tenha as características de rua, ninguém tá querendo acertar o carro ali e acabar, né, prejudicando o fim de semana ou até tendo algum problema físico. Então é um circuito que com certeza assim, vão precisar fazer uma análise, fora que de quinta para sexta tiveram que fazer um recapeamento na pista, de sexta para sábado fizeram outro recapeamento na pista, porque de quinta para sexta, só do safety car tá andando na pista para fazer volta de verificação, porque isso é muito padrão, né? Eles fazem volta de verificação para poder ver se o circuito tá certo, se tem algum problema ali. E aí, só com essa passagem dos carros já começou a abrir o asfalto e eles tiveram que fazer alguns recapeamentos pontuais. Na sexta-feira, como teve bastante atividade, não foi só a Fórmula 1 e a W Series que andaram, a gente também teve a Porsche dando algumas voltas, aí voltou a ter outras rachaduras no asfalto. Realmente, assim, tipo, o que gastaram em dinheiro de atração, o circuito ficou devendo bastante. Eu acho que o revestimento ali da Marina Falsa tava bem melhor do que a do asfalto, né? E o pessoal Você viu até um iPhone boiando? Não vi. Tiraram uma foto do iPhone. Eu vi o match do WTF zoando, jogando água na Marina Falsa, água escorrendo. Mas o que... realmente esse negócio das fotos, até o Reginaldo Leme falou que era um asfalto altamente tecnológico, não sei o que. Dá pra pousar até um ônibus espacial, SpaceX, dá pra levantar fogo. Mas... Tá rachando mesmo, viu? Mas o Vettel tava certo. O Miami vai ter um GP embaixo d'água, porque tá afundando com passagem de safety car. Exato. Parabéns. Então, cara, foi meio patético esse ponto, né? E eu acho legal que acontece um negócio desse e todo mundo meio que fica assim, o piloto tá reclamando, tá organizado. Psh, fica quieto, cala a boca, filha da puta. Tá tudo lindo. E quando era GP do Brasil, nossa, hoje o asfalto do GP do Brasil é um dos melhores que tem, sem discutir. E olha que os caras têm Fórmula Truck correndo ali com caminhão de mais de toneladas ali, ultrapassando, brigando por posições. Foi ter um buraco agora. Então,
E mesmo assim, teve o buraco e já resolveram. Tipo assim, não é uma coisa tão. Mas só que anos 90, assim, anos 2000, toda vez que tinha GP do Brasil era uma tristeza. Era piloto criticando o asfalto, falando que o asfalto era horrível, não sei o quê. Então eu acho que assim, é um peso, duas medidas, né? Que a Fórmula 1 tem com as pistas. Mas, tirando isso tudo, né? Fomos para classificação. E aí, aquele velho problema de pista de rua, né? Muito trânsito. Fernando Alonso, por exemplo, foi um dos que reclamou bastante, que foi prejudicado, não conseguiu ir pro Q3. A gente teve ali também muitos pilotos, sabe, dificultando o traçado dos demais. Contudo, né, a disputa pela pole ficou entre Charles Leclerc, o Verstappen, mas até o Sainz ali decidiu, né, dar o ar da graça e roubar o P2 do Verstappen. Foi uma disputa de pole muito bacana, foi bem interessante. Realmente ali a gente não dava para mensurar quem iria conseguir. E ali tava legal que a gente não conseguia saber, né? Se Verstappen ou Leclerc iriam conseguir a pole. Até tinha uma torcida, pequena torcida ali pelo Sainz conseguir a primeira pole dele. E Débora, foi bacana, né? Mas no final, os carros da Ferrari realmente não adianta. Eles estão com um acerto muito bom. Bom, a gente viu a disputa pela pole. Realmente, até teve comentários, né, de que não tem como ninguém superar este tempo do Verstappen aqui. Olha que tempo bonito. E aí veio as duas Ferrari. Que tempo bonito, que tempo formoso. Que tempo bem feito, né? Da Ferrari. Então, assim, tinha uma preocupação, né, com relação a essa classificação, porque ali no Q3, apesar de você ficar um pouco mais livre do trânsito, porque são só 10 carros, ainda assim tem que saber o melhor momento para poder mandar pra pista. E aquela coisa, né? Tipo, mas vai dar tempo de aquecer os pneus ao máximo, fazer a melhor volta. Só que, Miami tava, tipo, derretendo o pneu praticamente, com o calor que tava fazendo. Então, em uma volta de aquecimento já dava pra poder fazer essa volta rápida. E aí foi ótimo, porque veio as duas Ferrari, uma disputando com a outra ali, um com o setor roxo, o outro com o setor roxo. Uma disputa bem legal do Leclerc com o Sainz. Até fico um pouco preocupada quando colocam as câmeras nos carros da Ferrari, porque é melhor não colocar, gente. Vai filmar outra pessoa, entendeu? Que tá fazendo volta rápida. Mas eles fecharam ali os tempos e o Verstappen, né? Ele acabou cometendo um errinho ali na volta dele, comprometeu o tempo e depois ele acabou abortando porque já não tinha mais o que fazer. Então, sim, o tempo do Verstappen tinha como ser batido. As Ferrari tão rápidas, né? Rápidas elas estão. Agora, se consegue fazer corrida, a gente não sabe. Eu gostei até de uma coisa que o Reginaldo Leme trouxe durante a transmissão, e que foi a questão dos carros da Adrian. Realmente, eles têm essa característica de que asfalto menos abrasivo, com menos aderência, sempre se sobrepõe. Então, acho que até o que a gente vai discutir agora sobre a corrida, para voltas, uma sequência de voltas rápidas, os carros da Red Bull estavam melhores. E também acho que a Red Bull, ela tava num momento que assim, ela tava muito quente na classificação. A corrida, a temperatura até deu uma baixada, né? Choveu. Tava com muitas nuvens. Mas na classificação tava muito quente. Como eles estavam tendo problema de superaquecimento, tipo, isso também é um problema na classificação. Por mais que você vai dar 2 voltas só na pista, né? Uma de aquecimento e a outra para realmente fechar a volta. Essa volta de aquecimento acaba sendo muito crítica. E a Red Bull tava realmente discutindo isso, né? A gente tá tendo superaquecimento na volta rápida. Exato, então eu acho que realmente não dá para jogar a toalha contra, falando que a Ferrari não tem um bom desempenho, como também não dá para apostar muito na Red Bull, mas tá bacana. Equilibrado. Tá equilibrado. Cada um tem um problema. Bacana. No caso, tem uns que tem mais, né? Vamos falar da McLaren, não. Bom, Débora, e aí a corrida, né? Como eu disse, choveu a madrugada, a gente acordou, teve a W Series, todo mundo acompanhando ali chuva, né? Todo mundo olhando pro céu, tentando observar alguma nuvenzinha. E aí... O Valério não tava falando? Exato. E então... a gente acabou tendo a corrida sem chuva, poucas disputas na pista, realmente foi assim, eu acho que questões como escolha das gamas de pneu, quais eram os compostos que foi escolhido pela Pirelli, que foi muito conservadora mais uma vez, isso me irrita demais,
Por isso que eu não vou comprar nunca pneus da Pirelli. Não compro nem pneu outros qualquer. O carro tá com pneu desde 97. Mas enfim. Compostos mesmo que a Pirelli não quis, sabe, ousar. E também 3 zonas de DRS. Aquela DRS na retona em que ela começava depois de meio quilômetro. Já fazia com que o carro da frente distanciasse do de trás. Então, sabe, eu acho que foi uma confusão, uma mixelânia, vamos usar uma palavra bem bonita aí, de cagadas da Fórmula 1, da FIA em escolhas ali para a pista, que realmente, né, o Pearson tomou conta e as discussões que eram mais importantes não foram tomadas. Eu acho que a Pirelli ela foi ali na segurança, porque era um circuito em que eles tinham dados só de simulação. Isso também aconteceu quando tiveram que colocar o circuito de Portugal no calendário. Tipo, não tinham dados, os dados que tinham era de um teste que o Hamilton tinha feito há 1000 anos atrás. E aí eles, tipo, vão nessa zona de conforto aí para poder fazer uma análise para o próximo ano aí, ver se dá para poder colocar pneus mais macios, se pular ali alguma gama, algum desses compostos compensa para poder alinhar a estratégia. De qualquer forma, no final das contas, né, antes da largada, quando a Pirelli divulgou ali a estimativa que ela acreditava para a prova, era que todo mundo ia utilizar o médio, não tinha ninguém largando de macio. E na verdade os pneus macio ficaram com Deus, né, nessa temporada, porque ninguém quer usar na corrida agora que tiraram aquela obrigatoriedade dos 10 primeiros largarem com o pneu que fizeram a melhor volta no Q2. Então, sei lá, né? Já que estão aí nessa de ficar pensando em regras, que pensem em alguma regra para poder enfiar esse pneu macio aí de alguma forma. Tipo, vai ter que usar obrigatoriamente o pneu macio e qualquer um outro do final de semana. Sei lá, na estratégia, porque tá difícil. De qualquer forma, assim, foi uma corrida que não deu 10 voltas, né? Depois que o Verstappen passou ali o Leclerc, a gente já tá tipo, gente, e aí? Cadê tudo que vocês prometeram? Não ia ter um safety car? O pessoal tava muito conservador, assim como foi a segunda corrida da W Series lá. Não teve a atuação do safety car, o pessoal acabou largando de uma forma muito bonitinha, ninguém disputou ali muita coisa. Aí tinha a proximidade ali, mas também não tinha muita oportunidade para poder fazer ultrapassagem. As únicas equipes que serviram alguma disputa pra gente foi a Haas e a Aston Martin, estavam brigando abaixo dos 10, com a possibilidade de entrar na zona de pontuação, mas foi isso daí que foi entregue pra gente. A disputa que a gente viu eles lá atrás, a gente queria que tivesse acontecido no meio do pelotão e não ocorreu. Então assim, né, Miami, se esforce mais. Quem tem que se esforçar mais é os estrategistas da Mercedes, né, que mais uma vez, cara, o Russell realmente é muito bunda virada pra lua, porque olha, chegou na Mercedes, roubou toda a sorte. Né, exato, cara. Ele conseguiu aí mais uma vez uma boa colocação. É lógico, vai lembrar que ele fez uma corridaça, largou lá do fundo com pneus duros, conseguiu conservar e ser consistente rápido até chegar a uma posição atrás do Hamilton antes do safety car. Permaneceu ali rápido ainda, conseguindo ali manter um delta tanto pro Hamilton também para quem vinha atrás. O Russell, ele era aquele menino do How I Met Your Mother, que era o azarado, e aí quando ele saía do lugar as coisas boas aconteciam, que era ele na Williams, né? Nunca conseguia pontuar, as coisas aconteciam. Ele terminava em 11º, aí ele foi pra Mercedes com o Hamilton, que tinha a bunda virada pra lua, roubou a sorte do Hamilton e passou o azar pra ele. Agora o Hamilton tem que arrumar alguém pra passar de volta, entendeu? Exato. Então, é complicado, porque assim, não tem como desmerecer o trabalho do Russell. Tem aquelas ressalvas que a gente já comentou agora há pouco, de que o Hamilton realmente continua com o carro mais pesado, utilizando mais equipamento para testes. O carro dele está mais voltado para desenvolvimento e testes, mas também ainda não pode perder a competitividade. Na minha opinião, ali no safety car, tanto as Ferraris tinham que ter parado, como as próprias Mercedes, as duas teriam que ter parado. Acho que era um momento sim de ousar. Não tem muito que ficar nessa zona de conforto o tempo todo. Então, eu acho que realmente houve essa falha de estratégia
E eu concordo com o Hamilton, o engenheiro não tem que jogar para ele uma opinião sobre algo que é impossível que o cara fazer, sabe? Ele tá com menos informações, menos dados do que o engenheiro. Realmente querer jogar a responsabilidade pro piloto é uma coisa assim muito fria, muito triste para uma equipe que a Mercedes se tornou hoje, depois de tudo que, sabe, o crescimento dela com o Hamilton. Então, eu acho que até foi muito chato que a gente começou a ver degladiações entre, sabe, fãs do Russell com fãs do Hamilton. Sabe aquele meme do cara que tá comendo um sanduíche, tem duas pessoas brigando? Hoje o cara que tá comendo sanduíche é o fã do Verstappen, que antes tava brigando com os fãs do Hamilton, agora tá vendo uma briga doméstica que é patética, é ridícula, sabe? Quando os dois pilotos se respeitam, né? É, e os dois pilotos estão, sabe, de boa. E o Hamilton tá certo de chamar a atenção dos estrategistas. Falou, pô, cara, eu preciso de informações. Terceira corrida que ele tem problema com estratégia. Exato. Então, assim, eu acho que assim, quando é uma estratégia do tipo feeling do piloto, saber se o pneu dele ainda resiste alguma coisa, beleza, aí ok. Mas do tipo, você quer fazer um pit stop se tiver um próximo safety car? Pô, como é que eu vou saber? Eu não sei o meu delta para qual posição que eu vou cair, se eu vou conseguir ganhar posições, daí é vocês. Então, assim, eu acho que realmente foi mancada da Mercedes. Acredito que quando o carro realmente parar com esses testes, o Hamilton poder correr com o carro com a mesma configuração que o Russell, já fala Rosberg, que o Russell, eu acho que sim, a gente vai poder ver o quão que esses dois, sabe, estão em questão de qualidade de desempenho. Mas eu acho assim, a corrida do Hamilton foi uma corrida excelente, correu bem novamente, a largada não foi tão boa, mas a gente tá vendo umas largadas do Hamilton realmente um pouco mais conservadoras. Ele largou também do lado sujo da pista, todos que largaram ali tiveram dificuldades, mas eu acho que realmente se você é um fã tanto do Russell quanto do Hamilton e realmente ficou brigando no Twitter, sabe? Não, é algo que não compensa. Agora era um momento de união de fãs para poder ter uma união dentro da equipe. Começar os fãs já degradando, enchendo o saco, sabe? Não é uma coisa tão bacana de se ver. A gente vê que teve novamente esse problema dentro da Mercedes. E assim, o Bono, até ano passado a gente elogiava bastante o relacionamento dele com o Hamilton e né, porque tava ali como engenheiro e ajudando ele a gerir questão de pneu. A gente teve até ano passado, tipo, o próprio feeling do Hamilton em questão de troca de pneu sendo levado em consideração, mas teve outros momentos também que a equipe bateu o pé e falou, não, a gente tem que parar, tipo, não é uma decisão sua, a gente tem mais dados aqui e vamos parar de qualquer forma. Não o GP da Turquia, né? E aí parece que eles esqueceram absolutamente tudo que fizeram ano passado para esse ano. Olhando pelos dados assim que a gente tem de lifetime, essas coisas. Bom, a parada do Russell era obrigatória, porque ele largou de pneu duro, a Mercedes só estava esperando um momento ideal para poder fazer a troca de pneus dele, então veio o Virtual Safety Car e eles resolveram parar. Tinha uma grande distância entre o Hamilton e o Russell, apesar deles estarem um atrás do outro, né, ali na questão da tabela de tempos. Dava para poder a Mercedes ter arriscado um pit stop duplo e tentado fazer a troca dos pneus deles, porque tinha uma distância de mais de 20 segundos do time da Mercedes pro Ocon da Alpine. Então dava para poder ter pelo menos tentado fazer alguma coisa. Também é um feeling péssimo da Mercedes, que parece que não tá acompanhando as últimas corridas que a gente teve. Depois que teve a troca dos diretores de prova, até uma coisa que eu falei no último podcast, vou reforçar aqui, que os diretores de prova eles estão tendo muito tempo para poder analisar se bota o safety car na pista ou não, depois do que aconteceu em Abu Dhabi, porque também vai ter todo aquele procedimento de depois remover esse carro de segurança. Miami estava demorando muito para poder fazer a remoção dos carros, independente do ponto que ele estava na pista, mesmo ele estando próximo de uma agulha, até porque por ser um circuito de rua, dependendo da batida, vai peça por todo o traçado, né? Então acaba sujando.
E aí teve 2 voltas em virtual safety car e só depois eles acabam colocando o safety car real na pista. E aí é onde tem a aproximação de todo mundo. E se a gente vai olhar, teve uma galera que fez troca de pneu, aproveitou aí tanto para poder cumprir a parada obrigatória, mas também para poder tentar ter algum ganho depois que tivesse relargado. Então a Mercedes realmente comeu bola ali. E a Ferrari também poderia ter parado porque o Pérez mesmo parou, né? Pra poder colocar um pneu mais novo. Então, deveriam ter arriscado. O problema da Ferrari, só vou concluir isso, mas é que o problema da Ferrari também, eles estavam com uma questão ali, se paravam ou não, porque eles tiveram muito problema com os pneus médios na primeira parte da corrida, que foi até onde com 7 voltas, o Leclerc já tava com o pneu enfangado. O Leclerc já tava com mais de 10 pneu horrível. Voltas, né? E na 10ª volta ali, o Verstappen passa ele. Então a Ferrari ela ficou naquela, a gente vai parar e colocar pneu médio, mas ainda tem, tipo, quase 17 voltas pro final. Então, tudo bem, com o período de safety car desgasta menos, mas enfim. Eles ainda iam ter pelo menos, tipo, umas 10 voltas de sprint em que no final talvez eles ficassem sem pneu de novo. E o macio, por mais que tivessem feito algumas avaliações, ele foi um pneu usado mais pra voltar rápido. Então, tipo, não era aquele pneu que dava segurança pra Ferrari também. Instalar ele no carro e dar 10 voltas alucinantes ali, tipo, precisando se defender de uma equipe que estava com um pneu médio melhor e talvez o Verstappen não parasse, ficasse com o duro. Então, pra Ferrari, tipo, era aquela coisa, deveriam ter parado, mas eles também não tinham muita saída. Eles podiam ter parado, colocado duros, fossem mais novos, né? Também. Poderiam. Mas ia ter o problema também da questão do aquecimento. Ou seja... É muita coisa, É muito a Ferrari conseguiu duplo pódio. Parabéns aí, Ferrari. Parabéns, viu? Fez um ótimo trabalho. Hoje é o que a gente tá tendo. A Ferrari, quando chegou em Maranello, vai estar os fãs, quer dizer, o pessoal, os funcionários com aquela placa lá que nem da caminha. Obrigação. Não fez mais que a sua obrigação. Ai, Ferrari me contrate. Não precisa. A Ferrari, ela se auto-sabota a si mesmo. Bom, quem se auto-sabota a si mesmo e realmente tá com delay de ordens é o Bottas, né? Que realmente ele pegou o costume de abrir espaço para as Mercedes, né? E abriu tanto que até o Russell passou. Bottas, que fez um final de semana excelente, fez uma corrida excelente. Fez mais que obrigação. Tava fazendo mais que obrigação, porque, diga-se de passagem, a Alfa Romeo ela tem que decidir o que ela faz da vida, né? Se ela faz um bom carro ou ela faz alguma malabarismo no farol, porque... não faz nada. O Zou abandonou, coitado, cara, o moleque corre demais, não merece essa zica toda que tá tendo. E aí a gente tem, né, ele abandonando a corrida e a classificação que atrapalharam ele também, né? Teve a classificação que atrapalharam ele. E o Bottas que tava lá, né, todo bonitão, todo pimpão em 5º lugar, fazendo uma corrida... Não atacou ninguém, não foi atacado por ninguém, tava lá na dele. Só atacou o muro na hora errada, aí o Hamilton e o Russell passou por ele. Então, assim, o Bottas, coitado, menção honrosa aí pra cagada dele. Mas, falando em cagada... Não, né? eu posso só fazer um comentário sobre a Bottas? Gente, a Alfa Romeo, meu Deus do céu, Alfa Romeo. Porque eles passam no final de semana, a gente nunca sabe se o carro vai largar ou não, né? Tá desse jeito, tipo... a gente... Tem um problema aqui no fim de semana, estão averiguando o que está acontecendo. Também é um maldito problema hidráulico que nunca falam o que é, e aí no final das contas sobrou pro carro do Zou. Então, assim, foi o que eu falei lá, né? Tô falando desde a pré-temporada. Parabéns, Alfa Romeo, vocês fizeram um carro espetaculoso, assim, consegue disputar meio de pelotão. Fizeram mais que a obrigação de vocês saírem lá do final do pelotão, né, já que tiveram tempo para poder pensar nesse carro. Mas, pô, resolve o problema de confiabilidade, que a gente tá falando do problema de confiabilidade da Red Bull, mas o da Alfa Romeo tá todo mundo esquecendo porque eles têm esses brilhareco, né? Bottas às vezes pontua bem, faz uma classificação decente, aí na outra o carro não liga, entendeu? Então assim, se decide, Alfa Romeo, porque eu não consigo mais lidar com vocês. Não, quem tá difícil de lidar é a McLaren, né? Que tudo bem, essa corrida eu já tava assim. Eu não tava eu já tava sem nenhuma expectativa. Falei na live, falei, olha. Eu achava que ia bem. Não vou criticar o Richard se acontecer alguma coisa. Também não vou com expectativa com a questão do Lando. Fiz o certo, realmente.
A corrida ali toda eu tava assim de boa, sabe? De boaça. Mas na hora que o Gasly me acertou o Lando Norris. Olha, Gasly. Eu não tô disputando nada por nada. Não, a questão é o cara voltar pra pista, tá com o Lando Norris a mais de meio metro pra frente dele, o cara me dá uma guinada pro lado, pra Ele dentro. não tava conseguindo guiar o carro, né? Mas assim, se não tá conseguindo, tivesse Chega mais- encostado, né? Não, mas chega tivesse mais pra fora da encostado. pista possível. Não fica no meio. Tipo, cara, Eu achei desculpa. vacilo dele ali. Foi vacilo demais, sabe? E foi um acidente assim feio, não teve uma proporção Poderia maior. ter sido pior. Poderia ter sido bem pior, o Lando Norris. Se o Lando tivesse batido igual o Spa, Então, sorte que o Lando não bateu no muro, senão ele ia ricochetear, voltar pro meio da pista e aí era pior. Então, assim, cara, eu acho que foi uma pena, sabe? Pô, pro Lando, pra McLaren, que realmente investiu nesse final de semana. Eu acho que foi um final de semana. Tinha até arquibancada própria da McLaren, né? Sabe? Uma coisa muito monstruosa. nossa, as paradas deles foram bem zoadas. Mas a McLaren realmente. É assim, eu acho que quando a McLaren investe muito no final de semana, ela não se dá bem, sabe? Tipo, Silverstone, às vezes tem umas etapas em Silverstone na Inglaterra que a McLaren quer fazer uma coisinha melhor assim. Etapa que eles vão sem expectativa nenhuma, ela se dá bem. Tipo a Austrália. Sem expectativa nenhuma, deu bem. Então, agora realmente foco para Barcelona e torcer para lá eles se encontrarem e fazer um bom final de semana. Essa pista eu até achei que a McLaren ia bem pelos dois primeiros setores da pista. O terceiro não, porque tinha muita curva de baixa e o carro deles realmente tem vários problemas. Mas do jeito que foi, assim, eu não esperava. E eles faziam as paradas e o grid estava muito perto. Eles caíram lá pra trás e ficou, né? Tipo, não conseguiam evoluir, tipo, chegar em disputa. Foi uma corrida bem ruim da McLaren. Depois que saíram as decisões pós-GP, né? O Gasly não foi punido e também não puniram o Norris. Falaram que era incidente de corrida, porque, na verdade, o grande problema, né, foi porque o Fernando Alonso tocou no Gasly, acabou danificando o carro dele, e aí ele ficou meio com o carro ali inguiável. Mas eu acho que, tipo, já que tava numa condição tão ruim, tinha tomado a batida do Alonso, talvez era melhor ter procurado um ponto da pista e abandonado, sabe? Porque por ser um circuito de rua, foi meio perigoso a forma como o Gasly voltou pra pista, né? Tipo, não só pela batida que ele deu no Norris, mas também outro carro poderia ter acertado o próprio Norris, ou ele, né, estando mais lento na pista. Tipo, tem uma batida de outro carro na traseira dele, a gente já viu que tem umas coisas que acontecem na categoria assim, que é bem perigoso. Bom, tirando isso, acho que realmente para a McLaren não tem muito o que fazer, só realmente focar agora para o final de semana em Barcelona. Quem não teve muito o que fazer foi a Aston Martin e a Haas, porque assim, a gente via assim, tipo, o Mick Schumacher chegava no top 10, Magnussen chegava, depois eles caíam lá pro fundo, voltavam, e ficaram uma disputa ali com os carros da Aston Martin, que largaram do pit lane, porque tiveram problemas de combustível, não da dosagem, mas da temperatura deles dentro do carro. Imagina se não tivesse acontecido isso, né? O carro da Aston Martin parecia que tava até bonzinho pra essa pista. Esse final de semana a Aston Martin estavam bem, não estavam ruins, sabe? Até na hora que teve essa largada do pit lane, eu fiquei assim, pô, pena, né? Os dois carros pareciam que ia ter um bom rendimento. Mas teve até um encontro, a batida entre o Mick Schumacher e o Vettel. Eu acho que assim, cara, sabe aquela sensação de que você vê que é uma batida do tipo assim, os pilotos já estavam cansados, a corrida já tava cansativa, eu acho que já tava, sabe, naquele esgotamento do cara já não querer mais, porque foi uma batida tão xoxa, tão besta. Então, assim, foi uma pena pro Mick Schumacher, pro Vettel, o pessoal, a amizade vai abalar, não sei o que, não vai, tipo, é uma coisa que os dois vão conversar de boa, é um aprendizado também pro Mick. Às vezes o Vettel realmente não viu o Mick Schumacher, acontece, sabe? Incidente total de corrida. E o Mick, ele foi instruído pelo Magnussen. Não pela questão da batida, né? Até porque o Magnussen também foi punido, mas ali antes da largada, o Magnussen estava até conversando com o Schumacher, né? De como que ia ser a largada e, tipo, a corrida para eles. Eles tiveram uma largada bem interessante, mas, assim, fatalidade, né? Aconteceu. E tava
eles estavam tão próximos ali, todo mundo usando DRS, que acabou acontecendo aquela batida. Eu acho que eles vão conversar sobre isso, tipo... É que assim, é ruim porque a Aston Martin, ela tá precisando pontuar. A Haas, provavelmente ela vai pontuar esse ano com mais facilidade do que os carros da Aston Martin. Então pra eles, tipo, terem largado lá do fundo e ter se aproveitado pra poder escalar pelotão, por mais que fosse, tipo, 1 ou 2 pontos, era bem importante pro Vettel ter esses pontos e pro próprio Mick, né, que ainda não pontuou na categoria. Então, tipo, era final de semana pros dois estarem no top 10. E aí acabou acontecendo isso. Então foi chatinho. E os dois estavam à frente do Ocon. Dificilmente o Ocon conseguiria ultrapassagem sobre os dois, pelo que estava desenrolando a corrida. E o Ocon acabou pontuando, teve a penalização ao Alonso, né? Então, provavelmente, os dois estariam no top 10, ou até mesmo o Mick estaria naquela batida de trave de estar ali no 11º, que para ele seria bem animador, principalmente pro desempenho que ele estava tendo durante o ano, sendo muito questionado, mas isso que a Débora falou foi muito legal na transmissão que a F1 TV estava fazendo, mostrando, né, o Magnussen conversando com o Mick Schumacher, até o Magnussen dá um espalha nos jornalistas que quiseram entrevistar os dois. Tipo, ó, a gente tá batendo papo aqui sobre a corrida. Não, eles queriam pegar o que eles estavam falando sobre o antes da corrida, porque não pode entrevistar ali naquela hora. Então é bem complicado esse acidente, mas eu acho que vida que segue, é coisa normal de acontecer. O Ocon, como a gente falou, né, não fez o classificatório. Fez uma corrida discreta, mas assim, uma corrida discreta que pontuou. Tá na frente do Alonso no campeonato de pilotos, mas passou o Alonso na última volta. Mas isso se dá muito ao Alonso ter tido quebras até mesmo. Eu acho que a corrida do Alonso também não foi uma corrida ruim. É que o Alonso realmente é muito agressivo e realmente teve ali alguns problemas durante a corrida. 2 penalizações, uma por toque e a outra por ter ganhado vantagem. Então ele perdeu 10 segundos e também foi por isso que ele perdeu posição no grid. Mas também é aquela coisa, né? Foi outro final de semana em que a Alpine começou com aquela, tipo, a gente não sabe se a gente vai pontuar, e tinha conseguido colocar os 2 carros no top 10, se aproveitando da batida do Schumacher com o Vettel. Então, também foi um resultado, assim, positivo para a Alpine, porque eles estão nessa mistura, né, com a Haas, com a AlphaTauri, então tem que ficar negociando ali aquelas últimas posições do top 10 para ver quem pontua. E até é interessante ver que eles se aproveitaram disso, porque a AlphaTauri começou numa classificação muito forte, os 2 carros estavam no top 10 e nenhum dos 2 pontuou, porque o Gasly teve esse problema e o Tsunoda, meu Deus, a largada do Tsunoda foi de ré. Não, depois ele teve uma boa corrida, né? Engraçado, o Tsunoda até que teve uma corridinha de recuperação, mas aquela corrida mambeme. Agora, outro destaque antes de falarmos da Ferrari e do Verstappen foi o Albon, né? Que novamente, o Albon pica-pau, né? Com aquele topetezinho vermelho ali, correu muito bem. Fez uma excelente corrida. Também vale menção honrosa ao Latifi, que até que enfim, né? Não bateu, não causou nada, tava ali. Parece que colocaram aquela pilha Duracell ali, o cara tá rendendo, tá parecendo aqueles coelhinhos da propaganda do Duracell, que fica todo animadinho, batendo palminha ali. Então, acho que a corrida da Williams foi uma corrida boa, com os 2 carros. O Latifi entregou o que realmente ele entregaria normal. E o Albon tava andando muito forte durante o fim de semana. Ele tava realmente fazendo um bom trabalho. E a gente esperava até um resultado dele melhor na classificação, mas a Williams, né, brigando com outros carros. E a cada vez que a gente vê a Williams na pista, ela tá faltando um pedaço ali da tinta dela, porque eles estão realmente tentando eliminar todo o peso possível. Então, para a Williams foi bom tudo que aconteceu nessa corrida. O Albon conseguiu aí mais alguns pontinhos, mais 2 pontos, né, o que fez a Williams ir agora para 3 pontos e tá separada por 3 pontos da Aston Martin. Então, vamos ver o que eles conseguem fazer. O Latifi, acho que tá todo mundo já sem esperança, né? Tá difícil pro Latifi. Tá dando de uma forma bem complicada na pista, assim, com muita distância pro companheiro de equipe. E o Albon, ele tá tentando se superar cada vez mais. A Williams tá torcendo pra cair um patrocinador que seja pintura toda preta no carro. Acho que ela vai se juntar com... Como é que é o nome daquilo? Rich Energy. Com a Rich Energy, porque daí pode ter um carro todo preto, só com a fitinha só dourada. Com a fitinha dourada pra poder eliminar peso, né? Fica a dica. Bom, e aí a gente teve, né, Ferrari versus Red Bull.
Eu acho que a Ferrari entregou mais do que a Red Bull, porque o que o Verstappen entregou ali é fator Verstappen, fator de piloto realmente que é fora do comum. Realmente a Ferrari, ela estava na zona de que ela fica ali mesmo, não sairia daquilo. Então a corrida da Ferrari foi uma corrida interessante, foi uma corrida boa, não foi ruim. Realmente eu acho que ali, na questão que eu falo que ela teria que ter parado, ela teria que ter tido uma ousadia, tentar algo a mais, que não fosse para pneus médios, fosse para pneus um pouco mais duros, quer dizer, pneus macios, fosse para pneus médios ou um pouco duros. Médio não ia funcionar. Gente, eu sou péssimo para decorar essas gamas. É mais fácil eu falar as cores. Não fosse para pneu amarelo, fosse para pneu branco e assim pudesse tentar algo diferente, mas é como até o Will Mesquita falou no grupo de apoiadores, realmente não tem como a gente prever muito bem o que aconteceria pós um pit stop. E do Verstappen é aquela coisa, né? O moleque brilhou da forma que se espera de um piloto que ganha um título, né? Entregando, fazendo uma corrida boa, uma corrida consistente. É o cara que já sabe que, mesmo largando depois das Ferraris, é só aguardar a degradação dos pneus dos carros da Ferrari para poder atacar. É uma coisa que a Ferrari tem que começar a pensar para as próximas corridas, porque é algo que já ficou manjado. O Leclerc também, acho que ele, tipo, tá aprendendo o negócio do DRS, né? Ele tava tentando ali, até acho que talvez adiar um pouco a disputa com o Verstappen nas últimas voltas pra poder, tipo, se ultrapassar o Verstappen não vai usar o DRS pra cima de mim e retomar a posição. Só que, tipo, já tava comprometido o desempenho dos pneus, né? O próprio Leclerc teve que parar antes que o Verstappen e isso já dá alguma diferença nos carros. Mas foi uma disputa interessante. O Sainz acho que foi o que melhor se saiu, né? Que por mais que ele tenha perdido a posição pro Verstappen, o último trecho ali da corrida dele com o Pérez, nossa, foi muito boa. Porque o Pérez estava com o pneu já médio novo e ele segurou todas as investidas do Pérez. Não deixou ele ultrapassar e ainda o Pérez acabou errando ali naquela afobação de fazer ultrapassagem nele. Então foi uma disputa bem legal que a gente teve no final da corrida e foi de dois pilotos ali que estão brigando pelo lugar deles mesmo, pela forma como o campeonato está se desenhando. Bom, a única tristeza é o Pérez, né, que vamos lá, colocam pneus macios nele, fala assim, médios, né, desculpa, amarelo, colocou o pneu amarelo nele. Fala assim, vai garoto, brilha, né? Brilha, que nem Passa as duas Ferrari pra gente ter dobradinha. Né? E, né? Nossa, que excitante o cara lá. Nossa senhora, o Pérez com pneus amarelo fez nada. Mas foi legal, Não, legal. A disputa dos dois foi legal. Carlos Sainz mandou bem pra caramba, tipo... O pneuzinho duro dele lá velho tava segurando bem o Pérez. Parabéns. Mas eu esperava mais do Pérez, Ferrari. sabe? Eu acho que dá pra ter sido um pouquinho mais, sabe? Mais vontade ali. Tá ok. Quarto lugar, não tá tão ruim assim. Salvo engano, continua ali na frente do Sainz no saldo de pontos. Sim, porque tá o Leclerc, Verstappen, Pérez, Russell e o Sainz. Então aí, ó, não tá tão ruim assim. Bom, pessoal, esse foi nosso BBcast sobre o GP de Miami. Adorei, gostei, sabe? Dan Marino ali, saudades. Não vejo ele desde a época do Ace Ventura. Isso porque eu não acompanho a NFL, né? O pessoal que acompanha aí gostou de terem usado o capacete ali no pod. Achei bacana, achei legal, porque assim, é aquela coisa, né? Os caras fizeram o circuito, os caras fizeram tudo, né? Fizeram aquela festa. Não era só uma gradinha ali, se entrar com um capacete, então foi legal que os pilotos entraram, curtiram. O Sainz também entrou, fez brincadeira. Então, foi bacana. Espero que um dia o automobilismo brasileiro aprenda com Miami. Foi uma das coisas que eu tuitei na quinta-feira. O que foi o GP de Miami esse final de semana era para ter sido um possível GP do Rio. Se tudo fosse muito bem organizado, se o Brasil fosse um país aí que fosse direito, né? Então, uma tristeza ver lá o Parque Olímpico abandonado, onde você poderia ter uma pista com uma marina verdadeira, com uma estrutura bonita. Enfim, é essa a nossa crítica, vale nossa reflexão aí para as eleições desse ano. É isso, pessoal. Eu sou o Rubem GP Neto, um forte abraço e até a próxima. Obrigada a todo mundo que escutou o nosso programa. Apareça lá na live na terça-feira
às 8h20 da noite. E até uma próxima.